Boa noite, amigos. Boa noite a todos que conosco compartilham nestes momentos o Evangelho de Jesus em nossas vidas, com esse entardecer maravilhoso que está nos mostrando que só Deus para fazer uma pintura tão magnífica dessa forma, né? Então, que a gente só tem que ser grato por toda essa maravilha que é o nosso céu, né? A nossa natureza, onde nós podemos sentir vigorosamente a presença de Deus na nossa vida, nos presenteando com uma pintura natural e maravilhosa. Todos sabem que nós fazemos nós fazemos este evangelho na nossa casa espírita, Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, porém estamos fazendo a live dos nossos lares por conta da pandemia, onde podemos ficar tranquilos, guardadinhos, de não nos aglomerarmos, de ficarmos distantes fisicamente, mas podendo estar juntos nesses momentos de vibração e de reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Então, vamos, nesses momentos, nós iniciamos com uma prece, depois a leitura da lição da noite, que é sempre uma sequência no Evangelho de Jesus, e depois as reflexões, o passe à distância e depois as vibrações e a prece para encerrarmos. Então vamos neste momento elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, trazendo para nossa mente a figura desse mestre querido, deste amigo nosso de sempre, adentrando o nosso lar e vindo em nossa companhia nesses momentos, abençoando o lar de cada um de nós, abençoando os nossos entes queridos, que aqui estão também presentes, e que todos nós possamos sentir a luz, a paz e a alegria imantar os nossos corações. Nós te rogamos, Jesus, que esteja conosco nesses momentos desse Evangelho, nos intuindo para melhor compreendermos e melhor comentarmos as reflexões, para podermos nos unir em vibrações e prece, não só por nós, mas pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos e por todos os espíritos, encarnados e desencarnados, de toda esta terra bendita. Enquanto fazemos este Evangelho, vamos sentindo a presença amiga desse Mestre em nossas vidas, já sentindo o calor do seu olhar e o acolhimento dos seus braços queridos nos abraçando. Seja conosco, Jesus, nesses momentos de luz em nossas vidas. Que assim seja. Então, vamos começar a nossa tarefa, né? Nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. E dentro do capítulo, nós vamos hoje estar fazendo o item Não acrediteis em todos os espíritos. São reflexões bem importantes essas que nós estamos fazendo a respeito dos falsos cristos e falsos profetas, né? E a cada lição vai trazendo uma maior compreensão de quem é, né, esse espírito, quem são esses espíritos que se tornam falsos cristos e falsos profetas. Então vamos lá. Então o item 6 é uma epístola de João, e depois o item 7 é a explicação de Kardec, trazida pelos Espíritos de Jesus. Então vamos lá. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos,
mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Essa é a fala de João. Aí vamos à explicação. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem à natureza. Dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos, o Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Como se vê, os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia, e bem logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, esses fenômenos nada provam por si mesmos. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e falsos profetas, bem mais perigosa, e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira mais ostensiva pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até mesmo como Deus, é considerável. São João nos põe em guarda contra eles quando adverte: meus bem-amados, não acreditei em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos. Características sempre morais e jamais materiais. É sobretudo o discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. A lição é longa, mas eu acho muito importante a gente ler quando vamos comentar ela completamente, para que assim não fique assim perdido o que a gente vai falando, o que a gente, as reflexões que vamos fazendo, né? Então, o
que ele fala aqui para nós? Primeiro, João fala assim, que não devemos acreditar em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. E aqui também ele vem depois falando, Kardec, que o Espiritismo mostra para nós, nos trouxe o conhecimento das leis que regem a relação do mundo espiritual com o mundo material, ou com o mundo material com o mundo espiritual, né? Por quê? Porque antigamente os fenômenos, né, as manifestações mediúnicas eram assim o bam, né? Todo mundo queria ver, todo mundo queria participar, todo mundo queria saber como era o espírito se comunicando, e muitas vezes isso fazia com que o espírito se achasse assim o maioral, né? Então ele usava de nomes importantes para poder trazer a sua mensagem, que nem sempre era uma mensagem real, né? Mas era uma mensagem muito materialista. E as pessoas se encantavam com aquilo, porque não tinham o conhecimento, então, e deixava-se levar e se enganar por esses espíritos que aqui, quando vinham dar as suas comunicações, se divertiam em ver a população ou apreensiva, ou ver as pessoas que faziam perguntas para eles, assim, se divertiam com a tristeza, com a felicidade que parecia, era assim, o que eles falavam trazia uma felicidade que não era verdadeira para as pessoas, e os espíritos só se divertiam com isso. E aí a gente fala assim, mas quem são esses espíritos que podem fazer isso? Somos nós. Porque quando a gente desencarnar, nós vamos ser o que nós somos hoje. Espíritos brincalhões vão continuar brincalhões também no plano espiritual, mas não brincalhão no sentido do bem. Aquele que gosta de tirar o sarro dos outros, que gosta de ver as pessoas iludidas e depois... E tem pessoas entre nós assim também. E quando desencarna, vão continuar sendo assim, não vão modificar só porque desencarnaram. Né? Uma coisa que a gente sempre fala, quando nós desencarnarmos, somos nós mesmos, porque aqui nós somos, né, a nossa moral, os nossos valores é do espírito, não é do corpo. O corpo material fica aqui na terra, vai se desfazer, vai virar pó, então quem crema, como quiser, mas a matéria se desfaz. Agora, todos os valores que nós adquirimos e como nós somos, continuamos sendo. Então, esses espíritos brincalhões vão continuar sendo no plano espiritual quando se dá margem para que eles tomem conta do local, ou então assim encontra espírito encarnado que se diverte com essas coisas, né? Com essas palavras que podem iludir as pessoas, e eles acabam que intuindo esses espíritos a fazer, muitas vezes a falar aquilo que pode dar como é que fala? Passa a ser falso à medida que as pessoas se esclarecem e vão percebendo que aquilo foi uma palavra que só trouxe desconsolo, né? Não trouxe alento para ninguém. Então ele pede para a gente que a gente tenha muito cuidado com relação a isso, né? E assim, a missão, ele fala assim, a missão se prova por efeitos morais e nem todos podem produzir. Então por quê? Por causa disso, porque nós não podemos produzir aquilo que nós não temos de construção. Então nós falamos, nós nos comportamos com os valores que nós temos, né? Com valores que já adquirimos, não só nesta vida, mas que adquirimos já em outras existências. E nessa vida a gente vem melhorando, porque esse é o objetivo da encarnação. E aí, eu assim,
o Espiritismo trouxe para nós é a verdade. E o que é a verdade? São as leis divinas. Essa é a verdade do Cristo. Foi isso que o Cristo praticou aqui na Terra, né, dando o seu exemplo. E é isso que os espíritos do bem, espíritos de luz, trouxeram na doutrina espírita. Eles trouxeram toda essa relação que existe de encarnados com desencarnados e assim, descortinou a vida espiritual para nós, né? Sabendo hoje que todos nós somos espíritos que já tivemos uma vida passada, teremos um futuro lá pela frente, que a nossa vida é passageira aqui na Terra e a nossa vida real é espiritual. Então, mas nós vamos durante a vida material adquirindo valores. Como a gente adquire esses valores? No relacionamento com as pessoas, conhecendo, estudando, nos conhecendo, trazendo a luz da verdade para a nossa vida. Então, aqui quando ele fala, a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Então, à medida que eu vou me esclarecendo, à medida que eu vou conhecendo profundamente as leis divinas, que eu vou, não vivenciando, mas analisando para poder vivenciar tudo que Jesus trouxe de ensinamento para nós, através do Evangelho, do seu Evangelho, o que acontece? Nós vamos vendo aquilo que nós já fazemos e que nos deixa triste, que a gente já não faz, que não é um bem. Nós vamos mudando as nossas atitudes, muitas vezes sem nem perceber, à medida que eu adquiro o conhecimento, né, das leis, da verdade das leis divinas. Então, a gente fala, mas o Evangelho são as leis divinas? Sim, são as leis divinas. No Livro dos Espíritos, no livro 3 do Livro dos Espíritos, lá estão todas as leis divinas devidamente separadinhas, com perguntas e respostas feitas aos espíritos por Kardec, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso receituário de vida. Como que nós podemos vivenciar a nossa vida não sendo um falso profeta? Vamos trazer nesta lição. Mas o Evangelho, ele nos dá o roteiro para a nossa vida. E nós vamos caminhando pouco a pouco, compreendendo essa verdade e fazendo as transformações que nós precisamos para vivenciar o bem. E quando desencarnarmos, se tivermos a possibilidade de trabalhar com os encarnados, nós não sejamos falsos profetas, nós sejamos realmente aqueles espíritos que vêm para trazer um alento, coragem, força e esperança, e não só quando desencarnar. Quantas vezes, quando nós falamos coisas que não temos certeza, que assim é o achômetro da nossa vida, e a gente fala como se aquilo fosse a 10ª maravilha do mundo. E na verdade nós estamos sendo falsos quando não falamos da verdade do Cristo, quando não falamos da verdade das leis divinas. Então, quando eu oriento alguém, né, quando alguém me pede algum auxílio, alguém que está assim triste ou está com algum problema, que vem conversar, quando eu dou um direcionamento voltado, não direcionamento, né? Quando eu trago palavras de consolo, de esperança para aquele espírito dentro das leis divinas, né? Eu não estou sendo um profeta, eu estou simplesmente trazendo a verdade para aquele espírito. Agora eu serei falso, né? Se eu começar a dar lição para aquele espírito. O que é que ela tem que fazer, o que ele tem que, ou ele ou ela, né, a pessoa tem que fazer, dando a receita do que a pessoa tem que ter de direção. Não é isso, né, que ele nos pede, mas que nós usemos das palavras para auxiliar,
que sejam palavras sempre de consolo e de esperança, porque as dores de cada um, só quem sabe é quem passa pela dor, né? Então, assim, nós todos temos testemunhos da nossa vida. Ah, mas os testemunhos são muito parecidos, sim, porque aqui na Terra os testemunhos não são tão diferentes para cada um. Porém, cada um passa de uma maneira. Cada um vence aquele momento de testemunho segundo suas construções, né? A gente vê muitas vezes, né, perda de entes queridos, às vezes perda de tudo material, né, tudo que tinha, perde tudo de repente. Quantos que a gente não sabe que se desesperam, muitas vezes até a vida, perdem a própria vida de tanto que se desesperam com isso. E quantos passam por isso buscando naquele momento o que é que Deus está demonstrando, quer da gente. Ele quer que nós mudemos o nosso caminho, porque muitas vezes, quando esses testemunhos que são dolorosos para nós acontecem, ele não é para nos machucar, mas sim para que nós possamos refletir o que aquele momento de dor vai trazer de transformações para a minha vida. Nós ainda somos espíritos, né, encarnados no momento, que precisamos passar pela dor para despertar. Vai ter um dia que a gente não vai precisar mais fazer isso. Nós vamos, assim, vivenciando o amor e a caridade, quer seja encarnado, quer seja desencarnado, né, sem precisar passar pela dor, porque nós já vivenciamos o bem. Nós já compreendemos que aquele momento de dor é um momento de reflexão profunda, né? Então, quando ele fala assim para nós, ó, reconhece-se a árvore pelos frutos, pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Então, vamos pensar na árvore, né? A gente pega uma fruta viçosa, bonita, né? E aí você vai comer e ela não tem gosto de nada, né? Ela foi cuidada, ela foi tratada, né? Então, é isso que também nós precisamos fazer conosco. Nós somos essa árvore que damos frutos. Quando a gente fala, esse fruto é o fruto daquilo que eu já vivenciei, o que vivencio, daquilo que eu me esforço para compreender do Evangelho de Jesus, né? Mas eu posso dar maus frutos se eu não souber fazer uso disso e trazer realmente o conhecimento da doutrina espírita, esse conhecimento do Evangelho de Jesus, não só para a minha vida, mas para aqueles para os quais eu esteja, como nesse momento, falando do Evangelho de Jesus. Então ele fala que conhece-se a árvore pelos frutos que ela dá, né? E aí ele fala assim: julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. Então, nós julgamos as pessoas por aquilo que elas fazem. E não adianta falar bonito e fazer feio, porque o que fica é o exemplo. Isso a gente não pode esquecer, né? O Cristo veio e ensinou, através da sua conduta, do seu exemplo, como é construir o reino de Deus em nossas vidas. O reino de Deus nós construímos em nós, quando nós vivenciamos as leis divinas, quando nós acreditamos e vivemos aquela lei. E isso foi o que ele fez. Ele não profetizou.
ele vivenciou. Então, com quem ele falava mais era com os apóstolos, porque ele precisava preparar os apóstolos para eles poderem seguir fazendo a sua tarefa aqui na Terra, né? E até para eles, muitas vezes, era difícil de acreditar naquilo, né? Naquela forma de Jesus falar, naquela amorosidade. Ele perdoava tudo e a todos. Por que ele não se magoava? Porque ele não tinha o mal dentro dele. E a gente é o falso profeta quando nós ainda temos o mal dentro de nós. Então eu preciso me conhecer para saber que árvore eu estou sendo e que adubo eu estou colocando nessa árvore para poder melhorar a qualidade dos frutos que dá. Então, como a gente conhece, como que a gente se conhece como uma árvore? Se os meus frutos não estão viçosos, bonitos, as flores não tão bonitas também, e morrem, secam antes mesmo de dar o fruto, eu estou precisando de adubo. E que adubo é esse? Né? É trazer para dentro, primeiro me conhecer para saber que adubo eu preciso, onde eu preciso me dedicar, que sentimentos eu preciso modificar. E trazer o Evangelho como o nosso adubo maior, que vai me mostrar, que vai me guiar para que eu possa cuidar dessa minha árvore, para que eu possa produzir bons frutos. Muitas vezes nós só preparamos o terreno, nós só preparamos a árvore para que ela receba todo esse adubo, e os frutos mesmo nós só vamos dar daqui outras encarnações. Mas não importa. Eu estou percebendo se a minha árvore dá bons frutos ou não? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer para mim mesma, né? Que frutos que eu dou? Que frutos eu produzo? Como é a minha copa para acolher aqueles que vêm procurar a sombra, procurar a luz, procurar um momento de repouso. Então eu preciso olhar para esta árvore que eu sou e buscar o adubo nessa doutrina que abraçamos, nos ensinamentos de Jesus, para poder caminhar seguindo os passos do nosso Mestre. Ai, mas não é fácil. Claro que não é, porque se fosse fácil a gente não precisava ficar... Quantos milhões de encarnações nós já tivemos? Quantas mil encarnações? E nós estamos aqui ainda patinando. Nós ainda estamos nos momentos de despertar para isso, para essa árvore produtiva que eu sou. Então, esse é o convite que nós fazemos, né? Que nós fazemos não, que eles, os Espíritos, nos fazem. Olhem, observem, conheçam-se. Santo Agostinho traz para nós, né, grandemente no livro dos Espíritos, acho que na questão 919 por aí, porque eu não gravo muito bem, mas acho que é isso mesmo. Conhece-te a ti mesmo, porque só assim eu vou saber se eu sou um falso Cristo, um falso profeta na minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta. Então vamos buscar a paz interior para podermos enxergar. E como que a gente percebe isso também? É no nosso dia a dia, nos relacionamentos com as pessoas, com os nossos entes queridos, com as leis, como eu ando com as leis humanas, né? Seguindo as leis divinas junto com as leis humanas, fazendo esse link entre as duas. Ou eu sou revoltada com tudo quanto é lei, né? E aí eu ainda acho que estou praticando a lei divina. Então vamos observar que espírito eu sou, que espírito eu quero ser quando eu encerrar a minha passagem aqui na vida terrena.
para que eu possa realmente ser um espírito do Senhor, um trabalhador da sua seara de luz, de amor, de paz, de alegria para nós e para todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Então fica aí o convite para esta lição, para que a gente possa realmente observar e não acreditar em tudo que a gente ouve, mas sim observar se Jesus falaria aquilo, o que a gente está ouvindo. Será que Jesus falaria? Então nós temos que ser questionadores, sim, observadores também, não só dos espíritos que comunicam, mas principalmente de nós mesmos. Sem julgar, mas observar, para não sermos enganados ou então enganadores. Vamos começar a nossa outra parte desse momento tão precioso que é o Evangelho de Jesus na nossa vida, esse momento tão glorioso para todos nós, né? Então vamos, nesse momento, vamos fazer o passe à distância. São os nossos amigos da nossa casa espírita, que de seus lares, nesses momentos já estão preparados para trazer o passe para todos nós. Então, neste momento não é momento de pensar em ninguém. É o momento de estarmos com o pensamento em Jesus para recebermos todo o benefício que o passe há de nos trazer. Então vamos fechar os nossos olhos, esquecer o barulho externo de onde estamos, nos acomodar para que possamos receber o benefício do passe, para que realmente possamos nos sentir acolhidos e amparados pela vibração e pelo amor de Jesus. Pensamento firme no Mestre querido. E assim, sentindo a presença de Jesus em nós, sentindo o calor das suas vibrações, sentindo que estamos atendidos em nossas necessidades. Vamos neste momento pedir a Jesus que cuide do nosso lar, que acolha o nosso lar com o seu abraço lindo e fraterno, para imantá-lo de luz e de paz. Te pedimos mais uma vez, Jesus, que envolva os nossos entes queridos aqui presentes para que sintam as suas vibrações amorosas, para que possam também sentir esta paz que sentimos neste momento. Te rogamos, Jesus, que estas vibrações se expandam e que possa chegar até o lar dos nossos entes queridos que já constituíram suas famílias e que também eles se sintam acolhidos assim como nós por esta luz vibrante de amor e de alegria. E ainda mais uma vez te rogamos, Jesus,
que todas essas vibrações se expandam por todo este planeta bendito. Que nós possamos doar nesse momento toda a nossa vibração amorosa, que vão se unindo a tantas outras orações que se fazem presentes neste momento, Senhor, para imantar esta terra de luz, de amor, de harmonia, de alegria, de saúde, de solidariedade. Que todos os espíritos encarnados e desencarnados se sintam acolhidos e atendidos pela tua luz, Senhor. E te agradecemos por esse banquete de amor e de luz em nossas vidas, por esse evangelho que nos alimenta, que nos mostra o caminho a seguir. Esse evangelho que é o roteiro de vida, que, como disse Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E para segui-lo, nós precisamos nos orientar no seu evangelho de amor. Muito obrigada, Jesus, por estar presente em nossas vidas a todo instante, por nos acolher em seus braços quando precisamos, para nos despertar quando estamos adormecidos dos teus ensinamentos. E mais uma vez te rogamos, Jesus, sê conosco em toda esta semana, porque tudo faremos para estar contigo também. Que assim seja. Bom, amigos, é uma grande alegria poder fazer esse evangelho, estarmos reunidos, estarmos juntos. Esse evangelho acontece todas as terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. Sempre com um companheiro que pode vir trazer as suas vibrações, as suas reflexões, para melhor esclarecer a cada um de nós. Porque a cada um, segundo suas construções e suas obras. Obrigada a todos pela companhia, que possam estar alimentados por estas vibrações de amor. Que a paz de Jesus envolva todos e até a próxima semana, se assim Deus o permitir. Meu forte e grande abraço a todos e que a paz de Jesus reine em nós e em nossos lares. Que assim seja.